Boa noite, alunos. Vamos começar agora a conversar um pouco sobre as perguntas formuladas sobre a primeira aula, adicionando mais alguns conteúdos ao que já foi dito, né? Perguntas muito interessantes. A primeira, quanto à atividade, né? A atividade deve aparecer para vocês a partir de amanhã à noite no ambiente. Não precisa responder nem enviar em arquivo as do livro. A gente insere no sistema e ele escolhe aleatoriamente as questões que cada um vai resolver e ele mesmo já faz a correção. Vão ser as disponíveis nos dois livros e eu vou ver se eu adiciono mais algumas de mesmo nível, né? Pra gente fazer nosso banquinho de questões já, tá? A, a primeira pergunta foi falando sobre órgãos públicos, né? Lembrando que esse assunto ainda vai ser trabalhado na frente, mas a gente vai fazer uma rápida abordagem aqui dele porque é interessante para o entendimento do que foi falado. Então, pegando lá o artigo 37 da Constituição Federal, a gente tem a definição que o órgão público é o centro de competências, unidade de ação, instituído para o desempenho das funções estatais, por meio de seus agentes que ocupam cargos públicos, cuja conduta é imputada à pessoa jurídica de direito público interno a quem pertencem. Agora a gente vai pegar cada um dessas expressões, vamos analisá-las individualmente. Então ele fala que o órgão público é um centro de competências, né? Ele, porque ele tem suas competências estipuladas em lei e é construído para o desenvolvimento pleno dessas, constituído e montado para o desenvolvimento pleno dessas. É uma unidade de ação, ou seja, ele é dotado de capacidade de executar os seus atos, dentro das ações previstas para este por lei. A Constituição também fala que ele é instituído para o desempenho das funções estatais. Voltando à definição da primeira aula de Montesquieu, as três funções estatais básicas são a função legislativa, né, que é a responsável pela elaboração das normas, a função jurisdicional, que é a aplicação de norma a um caso concreto, com caráter de definitividade, que a gente chamou, que é vinculada ao poder judiciário, né, a primeira ao poder legislativo, e o segundo, o poder executivo, a função executiva, né, que muitos legisladores dividem em função administrativa e função política, a função do fazer público e a função do pensar político público. Ele ainda fala, por meio de seus agentes que ocupam cargos públicos. Né? É a definição de agentes públicos. A figura mais conhecida do agente público é o servidor público. Existem outras, né? A lei é ampla sobre as pessoas, sobre os agentes públicos e suas funções e limitações, mas isso provavelmente da terceira ou quarta aula, então a gente não vai se aprofundar agora. Cuja conduta é imputada à pessoa jurídica de direito público interno a que pertencem. Ou seja, o órgão público tem sua responsabilidade diretamente ligada de acordo com o consultor diretamente ligada à pessoa jurídica do direito público a que pertence. É estritamente ligado. A divisão ou classificação dos órgãos públicos. Existem várias formas de fazer essa classificação, né? Essa divisão. A gente vai passar aqui também rapidamente nos principais, porque isso também é assunto de aula futura, mas eles são divididos quanto à posição estatal entre independentes, autônomos, superiores e subalternos, tá? Quanto à sua esfera de atuação central ou local, quanto à sua estrutura. Até houve um questionamento quanto a isso. Então a gente vai desenvolver um pouco mais. Um órgão público pode ser de estrutura simples, né? Somente um centro de competência para o desenvolvimento da sua função principal. A gente pode dar, por exemplo, como por exemplo, o Gabinete da Presidência da República. É um, é um órgão público
simples, que não tem subdivisões, que não tem órgãos anexos, que cumpre a sua função dentro da sua própria estrutura. Então, ele é um órgão simples. E os órgãos compostos, né? Compostos. Que é aquele que a gente acaba trabalhando mais no dia a dia, né? Aqueles órgãos que reúnem outros órgãos vinculados à sua estrutura, menores e com funções principais idênticas. É importante isso. A função, tanto do órgão mãe quanto dos órgãos filhos, né? Vamos falar assim, os vinculados, ele tem que cumprir a mesma função. Não pode haver funções diversas. Gerando uma desconcentração com funções auxiliares diversificadas, exercendo atividade meio. O exemplo mais do dia a dia nosso, educação e saúde, a gente tem um grande órgão, são os ministérios, que vai dividindo a sua, a sua, a sua função, né, em órgãos menores. Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde, que tem a vinculação com os postos de saúde, com os hospitais, os colégios, que têm relação direta com a Secretaria de Educação, né? No meio federal, por exemplo, no nosso caso, do Instituto, a gente tem o Ministério da Educação, a gente tem a Secretaria de Ensino Técnico, que é a CETEC, né? E a gente tem as unidades dos institutos. A gente é um órgão composto. Ok? Quanto à atuação funcional, a gente tem aqueles que funcionam de forma singular, aqueles que funcionam de forma colegiada. E quanto às funções que exercem, eles podem ser ativos, consultivos ou de controle. Então aqui a gente termina o primeiro questionamento. Espero que tenha elucidado as dúvidas que tenham surgido, né? Agora a gente vai para o segundo, que é sobre as espécies dos atos administrativos. Deixa eu só acertar minha câmera, que ela tá cortando aqui. Vamos jogar ela para cá. Pronto. Isso também vai ser assunto de próxima aula, mas eu já vou antecipar um pouquinho aqui, que já esclarece a dúvida. Então, nós temos os atos administrativos normativos, né, cuja função é, por meio da autoridade que tem o poder de editá-lo, explicar e especificar um comando já contido em lei. É o que faz, por exemplo, o presidente da República editar um decreto ou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ao editar resoluções e assim sucessivamente. Atos administrativos normativos são, a título de exemplo, os decretos, instruções normativas, regimentos e resoluções. Eles emanam da lei e eles normatizam a aplicação da lei. Por isso o próprio nome normativo, né? Nós temos os atos administrativos ordinatórios, né? Que sintetiza o poder de ordenar, comandar, fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. Além de ter uma relação direta com o poder hierárquico, os atos ordinatórios envolvem delegação de competência, avocação de competência, expedição de ordem de serviço e instrução específica, ou seja, as instruções que não são normativas. Atos administrativos ordinatórios são, a título de exemplo, as instruções circulares, avisos, portarias, ordens de serviço, ofícios e despachos. É a estrita relação da ordem, né? Por isso que fala o poder hierárquico, né? Quem pode ordenar a quem? Geralmente é especificado nas estruturas dos órgãos públicos. Logo após, nós temos os atos administrativos negociais.
A título de exemplo, são as licenças, autorizações, permissões, aprovações, admissões e dispensas. Mas, Ricardo, negociar o que significa que tem duas partes negociando? Não. Quase isso, mas não é isso. Os atos normativos não possuem o atributo de imperatividade, não são coercitivos, tampouco deverão ser impostos. Por isso é necessário que o interessado busque sua licença, autorização ou qualquer outro dos exemplos supracitados. Cabe à administração somente analisar o requerimento e verificar se são cumpridas as exigências previstas na lei, ou da conveniência e oportunidade do ato discricionário, para então conceder ou não o que lhe foi pedido. Nota-se, então, que no final das contas impera a vontade da administração. Por isso, os atos negociais continuam sendo unilaterais. Temos atos administrativos enunciativos. Uma parte da doutrina acredita que os atos enunciativos sequer são atos administrativos. Tem doutrinadores que não os classificam como atos administrativos, pois não expressam a vontade da administração, então fugiriam do conceito do próprio ato. Mas, tentando entender o que seriam esses atos, os atos enunciativos são atos administrativos apenas no sentido formal, pois não expressam a vontade do órgão público, mas a declaram. Em outros termos, são atos meramente declaratórios. Como exemplos de atos administrativos enunciativos, nós temos as certidões, os atestados e também os pareceres. Eles não têm o poder de decisão. Eles, como o próprio nome diz, eles só enunciam algo que há em registro, que já aconteceu. E temos, por final, os atos administrativos punitivos, que são as punições a que dizem respeito. Os atos administrativos punitivos são as internas, né? Como as advertências, suspensões, cassações e destituições. Esses atos estão previstos no Estatuto do Servidor Público da União, Lei 8.112/90. Então, esses foram os questionamentos da segunda. Esses foram as explicações do segundo questionamento. A gente teve um questionamento ainda sobre direito internacional público. Não é muito meu assunto, mas eu vou tentar ajudar. Tá? Então, sobre o direito internacional público, a gente vai lá no artigo 38 da Constituição. Então, ele fala, perdão, da Constituição Internacional de Justiça. A Corte, cuja função seja decidir conforme o direito internacional as controvérsias a que sejam submetidas, deverão aplicar, primeiro, as convenções internacionais, sejam gerais ou particulares, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes, ou seja, que estão em litígio. O costume internacional como prova de uma prática geralmente aceita como direito. Lembra que a gente falou do costume como fonte de direito? Os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas. As decisões judiciais e as doutrinas dos publicitários de maior competência das diversas nações, como meio auxiliar. Quase uma jurisprudência internacional. Ele termina falando: a presente disposição não restringe a faculdade da Corte para decidir um litígio ex aequo et bono, ou conforme o correto e válido, se convier entre as partes. Também é citado como fonte do direito internacional a procura da analogia e equidade, né, que se relacione os estados com o mesmo peso, né,
o respeito aos atos unilaterais dos Estados soberanos, as decisões tomadas por organizações internacionais, né? Organização Internacional do Trabalho, Organização das Nações Unidas, entre outras. E o jus cogens, que é a norma rígida, que se refere especificamente aos direitos humanos, né? Citando até a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é isso. Como as dúvidas da primeira aula surgiram essas questões muito boas. A gente fez aqui uma explicação mais rápida, porque esses temas provavelmente serão trabalhados mais profundamente nas próximas aulas. Caso apareça mais alguma dúvida, é só mandar que a gente faz uma resposta. A atividade da primeira semana já vai ser postada, como eu disse, amanhã. Vai ser dentro do próprio Moodle, né? Um banco de questões que eu estou elaborando, que a gente está pegando dos livros básicos que a gente usa, também de outras fontes. Peço que não esqueçam de responder o fórum de apresentação. E por enquanto é só. Amanhã a gente já tem mais material. A minha pretensão é todo dia colocar algo novo na sala, tá? Eu não vou fechar a sala depois do tempo, tá? Pelo menos que eu não tenha avisado antes. Só na questão de avaliações, que conforme o PPC do curso, que eu também vou anexar amanhã, eu consegui ele hoje, né? As avaliações, eles precisam ter um prazo específico. A hora de início e fim. Mas as outras atividades, elas vão ficar disponíveis. Peço que façam o mais rapidamente possível, né? Para não acumular no final. Tá ok? Então, por hoje é só. Tenham uma boa noite e se cuidem.